das mais importantes experiências de relacionamento entre os seres humanos acontece na família. Família deve ser lugar de aconchego, de acolhimento, de descanso, de solidariedade, de demonstrações de amor e carinho e de ajuda mútua. No entanto, algumas vezes a vida em família se torna um pesadelo, especialmente quando as pessoas não se respeitam, não se ajudam, não se confraternizam e tratam umas às outras de forma agressiva. Eu sou Deise Costa. E eu sou Aderson Costa. Temos 30 anos de casamento e um filho. E há 30 anos tentamos construir uma família harmoniosa. Sejam muito bem-vindos à 7ª edição do programa Um Lar de Fé. A produção e apresentação deste projeto é de responsabilidade dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. Agradecemos mais uma vez a vocês, pois estão nos assistindo a cada edição do programa e interagindo conosco. Todos os retornos que recebemos são valiosos para continuarmos a aprimorar o nosso conteúdo. O nosso propósito tem sido trazer um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática também no lar. As edições anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus, no YouTube. Se você desejar ver ou rever, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. Como é bom viver em família. Nas alegrias, nós sorrimos e festejamos juntos. Nas tristezas, choramos e nos lamentamos também juntos. Nos desafios da vida, podemos ajudar uns aos outros. Não podemos esquecer que a família é um projeto de Deus. Ele criou a família porque as pessoas não foram feitas para viverem sozinhas. O compartilhamento de emoções, de aprendizados, de planos e da própria construção da vida fazem parte desse projeto que nasceu na mente de Deus. Ele criou a família com sabedoria e graça. Por isso, a convivência em família é uma das experiências mais marcantes da vida humana. Mas, como em tudo no mundo, o pecado trouxe problemas sérios para a família. Aquele ideal divino de comunhão e amor foi transformado muitas vezes em desespero e tragédia. Só que o plano redentor de Deus, por meio de seu Filho Jesus, incluiu também a família, de modo que a restauração das relações familiares não é apenas possível, mas é uma realidade quando Cristo habita no lar. É por isso que o tema do programa de hoje é Relacionamentos Saudáveis em Família. Como cristãos, nós fazemos parte de uma grande família, pois temos um Pai amoroso e cuidadoso que não se cansa de olhar por nós. O nosso poderoso Deus é também um Deus de amor, que cumpre as suas promessas na vida de seus filhos, realizando por meio de nós os seus propósitos no mundo. Seus olhos estão sempre atentos às nossas necessidades e os seus ouvidos permanecem constantemente prontos a ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam em verdade. Por isso, podemos confiar que Ele cuida de nós em todos os momentos. É sobre essa realidade que fala a canção que vamos ouvir agora.
Ela será interpretada pelo seu compositor, Davi Sasser. Dá o play! Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel em todo tempo. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Talvez você já tenha ouvido essa canção em algum lugar, cantada por alguma voz, mas essa parte que nós cantamos, eu posso enfrentar o que for. Sim, a gente pode, porque não virá sobre nós nada que a gente não possa suportar e ultrapassar. A gente pode porque quem vai à nossa frente é Deus, é o Senhor. Então eu queria que você cantasse comigo dizendo: eu posso enfrentar o que for.
Tenha isso em mente. Sim, você pode. Se você tem Deus, eu tenho certeza que Ele vai te dar força, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar ânimo. Você vai chegar do outro lado, você vai avançar, você vai superar qualquer adversidade, sim, com Ele. Ele está contigo, Ele é o teu Deus. Você pode cantar comigo? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio, você vai viver coisas novas, coisas boas, coisas favoráveis. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Um grande prazer ter estado com você aqui nesse tempo. Herbert Medeiros, Deus abençoe. Que letra edificante desta bela canção. Que as promessas de Deus sempre se cumpram em nossas vidas e de nossas famílias. Amém. Sabe, Deise, às vezes eu tenho saudades de quando ainda vivia com meus pais e os meus irmãos, né, lá em casa, na minha infância. Muito bem, deve ter sido um tempo muito bom, não é verdade? Com certeza. Ah, que bom. É maravilhoso quando podemos dar um bom testemunho, como a Décia está dando, né, a respeito da nossa família de origem e pensar nela com carinho e com amor. Mesmo quando por diversas razões precisamos deixar o convívio familiar, as boas lembranças dos nossos queridos nos ajudam a continuar a nossa caminhada neste mundo. É claro que podemos também usar as experiências não tão boas como um estímulo para evitar maus relacionamentos na família que vamos construir. Mas é melhor ainda quando nós construímos a nossa família sobre alicerces fortes, bons exemplos, boas experiências e boas lembranças. Para falar um pouco da sua história familiar conosco, convidamos hoje um jovem casal que com certeza tem boas experiências para compartilhar. Vamos chamar o Fernando e a Evelyn Santos para estarem conosco nesse momento. Com vocês, Nossa História. Olá, irmãos, somos Evelyn e Fernando e estamos aqui para contar a nossa história. Tudo começou quando eu retornei do Rio de Janeiro. Eu estava lá a estudo, fiz seminário de teologia e fui consagrado pastor na PIB em Heliópolis, Belford Roxo. Nos encontramos aqui na PIB, a irmã dele, a Carol, nos apresentou e depois de lanches, cultos e outras programações, acabamos nos conhecendo melhor. Depois de alguns convites, algumas saídas com amigos, começamos a sair só nós dois. E aí tudo começou, nos interessamos um pelo outro e nessas saídas nós começamos a conversar e nos conhecer melhor. Em 2015, o Fernando me pediu namoro no hospital pediátrico da Unimed, onde eu fui fazer uma visita para o sobrinho dele, o Guilherme, que tinha feito uma cirurgia. E aí tudo começou, namoramos, fui lá, fiz o pedido aos pais dela, conversei com os meus pais, e aí depois de aproximadamente 1 ano e meio, eu fiz o pedido de casamento. Combinei com uma amiga dela e com a família dela de que faria o pedido, e aí marquei com uma amiga dela num restaurante lá no Shopping Ponta Negra,
E durante o jantar, eu também tinha combinado com o pessoal do restaurante que faria o pedido para ela naquela noite. E aí, durante o jantar, todos os televisores do restaurante pararam a programação que estava no momento e passou o vídeo que eu havia feito para ela, contando um pouco da nossa história, contando um pouco do que nós vivemos, algumas fotos, uma música. E no final do vídeo, eu entrei porta dentro do restaurante com um buquê de flores e um anel e fiz o pedido de casamento. E logo depois veio toda a família junto e ali nós podemos comemorar aquela noite feliz. Após o noivado, começamos os preparativos, a organização do casamento. E em 2017, casamos pela celebração do pastor Norton e com muitos dos irmãos que estavam lá para se alegrar e torcer por nós. Nesse tempo, afinal de contas, vamos fazer agora, dia 22 de dezembro, 4 anos de casados. E nesse tempo nós tivemos muitas conquistas, muitas vitórias, algumas batalhas, algumas perdas, mas em todo esse momento nós vivemos, nós entendemos a cada dia que o Senhor estava providenciando todas as coisas, que o Senhor estava à frente de todas as coisas que nós estávamos vivendo, de tudo que estávamos passando, e em todos os momentos nós sentimos o seu amor, o seu carinho por nós dois. Nesse ano tivemos a notícia que a nossa família vai aumentar com a chegada da nossa primogênita Joana, que significa graça divina. Estamos muito felizes com a chegada dela e o que Deus tem feito na nossa vida e no nosso casamento. E agradecidos por tudo que Ele tem nos dado e no sustento da nossa família. Ter a família de origem como base para a nossa própria história familiar é, com certeza, uma maravilhosa experiência. Obrigado, Fernando e Evelyn, por compartilharem conosco um pouco da sua história. Sabemos que muitos de vocês têm experimentado a fidelidade de Deus de forma marcante em suas famílias. A oração é um momento em que a família pode experimentar comunhão, desenvolvimento da fé e da esperança no Senhor. Orar em família é uma experiência inigualável. Buscando a presença de Deus, pais e filhos podem desfrutar das orientações e do cuidado do Pai. Para o altar de oração de hoje, convidamos o casal Rubens e Jucinara Rodrigues. Eles vão interceder pelas famílias, orar pelos enfermos e ainda agradecer a Deus pelos casais que completam bodas durante o mês de outubro. Altar de oração. Boa noite, amados casais enlaçados. Celebrar a vida é uma dádiva de Deus. Celebrar duas vidas é consolidar um projeto indizível de Deus para a família. E nesta noite temos a oportunidade de celebrar juntos com os nossos casais enlaçados que completaram aniversário no mês de outubro. Enlaçados, aniversário de casamento. No mês de outubro, 5/10, Vanderly e Eusilane Valente, 31 anos, bodas de Nacar. 14/10, Suzy e Dalson Almeida, 15 anos, bodas de cristal. 20/10, Alder Júnior e Naira Cunha, 14 anos, bodas de marfim. 23/10, Charles e Adriana Lopes, 22 anos, bodas de louça. 29/10, Antônio e Loren Cavalcante, 11 anos, bodas de aço. 30/10, Marcos e Ana Carlos Afonso, 11 anos, bodas de aço. Meus amados, não vale a pena somente celebrar a vida destes casais, mas antes, acima de tudo, colocar estes casais debaixo da cobertura de oração, debaixo da proteção e cuidado do nosso Deus.
Por isso, nesse tempo, nós vamos agora nos inclinar diante de Deus e colocar essas vidas diante do seu altar. Oremos ao Senhor. Amado Deus, obrigado. Obrigado, meu Pai, por mais esse privilégio, Senhor Deus, Pai. Por mais esta dádiva, Senhor Deus, concedida a cada casal mencionado agora há pouco, Senhor Deus, Pai, onde entregamos, Senhor Deus, não somente os casais, mas entregamos também a sua família assim constituída, Pai amado, como projeto de Deus para esta sociedade, Senhor Deus, para a tua igreja. Te pedimos, Senhor Deus, a cada dia tuas mais dobradas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada casal enlaçado, Senhor Deus, que completou aniversário nesse mês de outubro. Te pedimos, Senhor Deus, a saúde, Pai amado, não somente física, mas principalmente a espiritual, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, Pai amado, toda a sabedoria e o entendimento na condução de todas as suas decisões e projetos, Pai. E te pedimos, Pai amado, bênçãos sem medidas, Senhor Deus, Pai, para continuar abençoando a cada dia, a cada instante, Pai amado, todos os seus momentos a dois, Senhor Deus. Toma conta de cada casal em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Obrigado, Rubens e Jucinara. Que o Senhor ouça e atenda a nossa oração neste dia. Que o seu nome seja louvado pelos queridos casais que completaram bodas. Vamos agora ao nosso Momento cultural. Em nosso momento cultural de hoje, trazemos mais um livro muito interessante para ser lido em família. Seu título pode parecer até um pouco ousado, mas o seu conteúdo é precioso. O título é Transforme Sua Família em 5 Dias. Uma proposta surpreendente que você precisa testar. Escrito por Kevin Leman. O autor é doutor em psicologia pela Universidade do Arizona, é preletor reconhecido internacionalmente e autor de diversos outros livros, entre eles Entre Lençóis e Direto ao Ponto. A maioria das famílias busca tratar as circunstâncias difíceis na base do improviso, lidando com as situações à medida que elas aparecem. Mas, para o autor, existem maneiras mais inteligentes de lidar com essas situações, desde que vocês resolvam tomar o volante e escolher o destino da sua família. Para ele, isso nem sempre é fácil, mas é possível e pode ser até bastante simples. Pelas orientações contidas no livro, vocês podem ajustar a sua família em um curto espaço de tempo. Para isso, vocês podem tentar utilizar os meios e as sugestões apresentadas no livro. Colocando-as em prática, é possível que elas durem para sempre. Kevin Leman é casado com Sandy e eles têm 5 filhos e vários netos. Ele já publicou mais de 30 títulos voltados para a família. Sua linguagem é simples, prática e bastante popular. O livro está disponível nas livrarias, nos formatos impresso e e-book, para quem prefere. Foi publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão. As famílias são bem diferentes umas das outras, mas sempre deveriam ser lugares de amor e de acolhimento. Porém, tantas vezes, essas mesmas famílias podem gerar um ambiente tóxico e agressivo quando os problemas não são tratados de maneira adequada. É nesses momentos que, às vezes, precisamos do auxílio de bons conselheiros e de profissionais competentes para nos ajudar a voltar aos rumos. Uma família com relacionamentos saudáveis é viável quando nós deixamos Deus agir e nos esforçamos para cumprir os seus propósitos no lar. Para tratar dessas questões, nós convidamos hoje a psicóloga Juliane Garcês Ferreira, que nos trará uma abordagem desse tema dos pontos de vista da ciência e da Bíblia. Juliane é casada com Vitor Lira Ferreira, que é um dos nossos colaboradores, editores e produtores aqui do nosso programa Um Lar de Fé. E ela também é mãe, né? Ela junto com
o Vitor, são pais de Alice e Bianca. Ela é psicóloga, graduada pela UFAM e mestre em psicologia também pela UFAM. Também é especialista em avaliação psicológica, terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Atua como psicóloga clínica e como professora na Universidade Marta Falcão Vidre. A palavra está com você, Juliane. Papo reto. Boa noite, irmãos. É um privilégio estar no Papo Reto do programa Lar de Fé, pois eu também sou uma telespectadora assídua dessa programação. Hoje vamos conversar sobre a família disfuncional, ou tóxica, como é popularmente conhecida. Esse tipo de família não cumpre as funções que lhe correspondem e que tem padrões de comportamentos que são prejudiciais a ela própria e à sociedade. Muitas pessoas sofrem, mas sequer têm noções de que estão inseridas em uma família tóxica. Há várias características de famílias disfuncionais e eu vou trazer alguns exemplos sobre essas famílias disfuncionais, como existem alguns problemas de comunicação, ou melhor, ausência de comunicação. Nesses casos, cada integrante da família funciona como um órgão independente, que simplesmente dividem espaços comuns. Eles tendem a ser autossuficientes, porém eles carecem muito do vínculo afetivo. Outro ponto também são os constantes conflitos no lar. Excedem-se em críticas, rigidez. É muito comum a falta de respeito entre os membros da família, inclusive com episódios de violência verbal ou física, psicológica. Tem também os casos de distanciamento emocional. São os casos em que os pais nunca chegaram a atender às necessidades afetivas básicas dos filhos. Nunca faltou comida, caprichos, porém a relação emocional sempre foi fria, sem abraços, beijos, ou até mesmo outros gestos de compreensão, apoio e carinho. Os filhos eles crescem sem uma figura referente de afeto e isso afeta a visão que eles têm de si mesmos como filhos e pessoas. Há pouca ou nenhuma demonstração de afeto nesses casos, nem afeto nem carinho. Outro exemplo é quando exibe trato desigual ou injusto em relação a alguns membros da família, como a preferência por um dos filhos. Uma outra situação também de família tóxica é quando os pais têm atitudes ou de superproteção ou de abandono total. E nenhum desses extremos é bom e saudável. A dependência e manipulação emocional também é considerada tóxica. Para conseguir atenção e carinho, normalmente se recorre à chantagem emocional, às mentiras piedosas, manipulação. Outro ponto que também é muito difícil para os familiares é quando um dos membros também fazem abusos de álcool, drogas ou medicamentos. Como vocês podem perceber, são situações que provavelmente você já viu em alguma família ou até mesmo na sua. Familiares tóxicos são mais comuns de se encontrar do que talvez você possa imaginar. E na Bíblia também tiveram alguns exemplos que eu quero trazer para vocês que se encaixem em algum desses pontos que eu citei ainda há pouco. Em Gênesis, capítulo 25, 28, vemos um exemplo de preferência entre os filhos. E eu vou ler para vocês esse versículo. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha só, a falta de respeito pelas diferenças tem gerado grandes conflitos dentro dos lares. Essa atitude gera prejuízo no equilíbrio emocional da família. Quando os pais tratam os filhos de maneira diferenciada, permitindo os famosos 2 pesos, 2 medidas, estão plantando algo que com certeza trará frutos de angústias, inimizades entre irmãos, frustrações de não conseguir cativar a admiração do pai ou da mãe. A preferência no coração de Isaque e Rebeca trouxe muita confusão e dificultou essa relação entre os irmãos. Deus não faz acepção de pessoas e devemos buscar esse padrão de comportamento para a nossa vida. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, fala:
Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Nessa mesma história de Rebeca e Jacó, vemos um outro exemplo de toxicidade, a mentira. Por causa da preferência, Rebeca deu um jeitinho para garantir a bênção sobre a vida de Jacó. Ela o ajudou a elaborar um plano, mentir a respeito de sua identidade. Muitas vezes, nos lares, a mentira se torna um escape para a resolução de algumas situações. Pais mentem aos filhos e vice-versa. E quando vem o momento da verdade, o sentimento de ter sido traído arrasta os laços de afeto da família para um abismo. O grande perigo é que isso pode se tornar um costume ou até mesmo, em casos extremos, uma doença. Há pessoas que vivem num mundo ilusório de mentiras, prejudicando a si mesmo e aos outros, porque aprenderam no seu próprio lar. Essa situação, ela fere um princípio bíblico que podemos observar em Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. A mentira fere a confiança, que é base de todo relacionamento. Em Provérbios, capítulo 31, verso 11, cita que o coração do seu marido confia nela. E da mesma forma que no capítulo 26, versículo 28, refere-se que a língua falsa odeia aqueles a quem engana e a boca lisonjeira é caso de ruína. Não mintam, nem mesmo para os seus filhos pequenos. Outro exemplo de família disfuncional que eu também gostaria de citar na Bíblia é a história de Nabal, marido de Abigail. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3, relata que Nabal era um homem com uma boa situação econômica, mas era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Ele ficou conhecido como um homem impiedoso, inconsequente, inclusive no abuso de álcool. No lar podem aparecer instabilidades emocionais. Ninguém tolera ninguém. O marido não sabe se posicionar sem ofender, sem magoar sua família. Outras vezes a esposa que não tem sabedoria e fere os filhos com a sua dureza de coração. Muitas vezes são as agressões físicas ou verbais que geram filhos agressivos e esses transferem para os colegas e professores a mesma agressividade que recebem em casa. Ou os filhos se fecham buscando segurança ou se tornam mais tristes, sem amigos, porque não podem se expor com medo de agressões. Uma casa onde tem violência física e psicológica gera filhos distantes dos pais, procurando carinho e conselhos longe do lar. Esposas infelizes, envergonhadas pelas atitudes do marido frente aos filhos e estranhos. Maridos feridos com baixa autoestima pelas palavras duras da esposa. E isso pode gerar consequências gravíssimas, inclusive evoluindo para quadros psicopatológicos. Muitos adultos têm dificuldade de se relacionar ao amor de Deus como um pai zeloso, porque nunca sentiram o zelo de seus pais biológicos. Foram esquecidos, empurrados como embrulho. Na ânsia de serem modernos e liberais, os pais eles desinteressaram pela vida de seus filhos, trazendo complicações e abandono. Algumas pessoas também não conseguem descansar na justiça de Deus porque se sentiam injustiçados dentro de casa, função das preferências e ninguém os defendeu. Alguns maridos ou esposas não conseguem ser sinceros nos relacionamentos, mentem para serem aceitos, mentem para cobrir seus erros, porque foi dessa forma que viram seus pais agirem a vida toda e sem arrependimento. Adultos também estragam seus relacionamentos porque desenvolveram um temperamento rude de tolerância zero, porque dessa forma foram criados. Mas diante de tudo isso que eu citei, tanto em exemplos que vocês já devem ter visto, quanto em exemplos da Bíblia, o que fazer? Então, eu trago uma boa notícia, que está em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Efésios 3:20 também diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Deus
pode restaurar a sua família. Ele conhece seu passado, contempla no presente e tem os dias escritos também no seu futuro. Infelizmente, o número crescente de famílias disfuncionais estão presentes nas nossas igrejas. E caso você tenha se identificado com alguma atitude tóxica que eu citei aqui, o primeiro passo é reconhecer que algo não está correto. Não temos como evitar, às vezes, situações problemáticas, mas podemos recorrer a Deus, que pode mudar a realidade da sua família, transformar pessoas, confrontar o pecado e purificar da injustiça. Você também pode e deve procurar ajuda profissional, pois Deus também capacita pessoas, profissionais, para que possam te ajudar nesses momentos difíceis. E é isso, irmãos. Eu continuo à disposição para ajudar em outros momentos como esse, quem sabe nos encontrarmos de forma presencial. Obrigada ao Adércio e à Deise pela oportunidade e Deus abençoe a sua família. Doutora Juliane, somos muito gratos a Deus por sua vida. Sua palavra muito nos incentiva a buscar excelentes relacionamentos em nosso lar. Que Deus abençoe sua família e continue usando sua vida para a glória dele. Estamos chegando ao final de mais esse encontro. Que bom que vocês estiveram conosco mais uma vez. Ficamos felizes em saber que as famílias estão sendo edificadas a cada mês pelos conteúdos aqui apresentados. Então, se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem o link com famílias amigas. O programa continua disponível no canal da PIB Manaus no YouTube. Durante a estreia, vocês podem se comunicar conosco pelo chat do YouTube, mas também podem nos contactar pelo WhatsApp do Grupo Enlaçados ou fazer comentários se estiverem vendo o programa em outro horário. Uma parte da programação da nossa igreja já voltou a ser presencial, mas ainda temos algumas transmissões por meio das redes sociais. Fiquem atentos, será sempre uma alegria recebê-los. O texto da Palavra de Deus que desejamos compartilhar hoje está no livro de Salmos. O Salmo 133 diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Hoje nós vamos encerrar o programa de uma forma um pouco diferente, não é, Adércio? Isso. Nós já fomos abençoados com música, com testemunho, com uma palavra encorajadora e com oração. Por isso, vamos encerrar com uma bênção, desta vez cantada, na voz de André Aquino e Ana Paula Valadão. Então, fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Um Lar de Fé. Dá o play.
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo.